Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais uma aula. É isso mesmo, nosso canal agora começou uma série de aulas muito edificantes, com temas relevantes, temas relacionados à teologia, a doutrinas cristãs. E hoje nós teremos uma aula muito especial. No dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero gravou as 95 teses que foram assim essenciais para dar início à reforma na igreja que nós conhecemos como Reforma Protestante. E eu quero trazer uma aula muito didática para vocês, trazendo os pilares da reforma. Os pilares da Reforma Protestante de uma forma prática, de uma forma bem entendível, trabalhando um pouquinho também o desenvolvimento histórico. Por que aconteceu a Reforma Protestante? Qual foi o motivo que levou Martinho Lutero, no ano de 1517, a buscar essa reforma na igreja, que acabou aí ocasionando a uma nova igreja, vamos dizer assim, a igreja protestante, uma igreja que voltou a seguir as diretrizes com base nas escrituras, uma igreja fundamentada em Jesus Cristo. Então, nesta primeira parte da nossa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho dos antecedentes históricos até chegar no ano de 1517, onde ocorreu o início aí, de forma concreta da Reforma Protestante. Antes da gente começar a nossa aula, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo vocês encontram todas os nossos canais parceiros, Então, não deixe de participar, vai ser uma bênção ter você conosco. Me pergunta por que devemos estudar os pilares da Reforma Protestante. Porque nós devemos nos aprofundar e entender toda a dinâmica da Reforma, trazendo uma aplicação para os nossos dias. Bom, 3 pontos são importantes para nós compreendermos isso. O primeiro ponto que é importante a gente estudar os pilares da Reforma para entendermos as diretrizes da nossa fé. O porquê nós cremos em determinada doutrina. Então é muito importante a gente estudar os antecedentes da Reforma e a própria Reforma Protestante para solidificarmos a nossa fé, trazendo de fato uma certeza do que aquilo que nós cremos de fato é uma verdade, é um princípio inegociável. O segundo ponto é para conhecermos todo o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. Então, para estudarmos a Reforma Protestante, precisamos de fato de estudar todos os antecedentes históricos, o que aconteceu antes, os 1500 anos antes da igreja, até chegar aí na Reforma Protestante. O terceiro ponto é para nunca nos desviarmos da verdadeira essência do Evangelho, já que a igreja, começando do século, vamos dizer assim, século 3, 4, 5, caminhando até o século 16, a igreja, infelizmente, saiu dos trilhos e foi necessária uma reforma para que a igreja voltasse de fato aos trilhos da sã doutrina. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os antecedentes da Reforma Protestante. Lembrando, pessoal, que muita coisa aconteceu. A Reforma Protestante ela começou de fato em 1517. Então, olha só, nós temos mais de 1500 anos de história na igreja. Eu vou trazer um resumo para vocês compreenderem o porquê essa Reforma Protestante foi fundamental. Nós sabemos que foram anos de desvios doutrinários e esses anos de desvios doutrinários levaram a igreja a um estado de declínio moral, espiritual e doutrinário. Então, a igreja, na época de Martinho Lutero, estava totalmente distante daquela fundamentada na doutrina dos apóstolos, fundamentada ali
nos primeiros séculos. Amém? Então, o início da igreja, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre a igreja primitiva, né? Lá em Mateus 16, versículo 13 ao 20, Jesus ele traz o fundamento da igreja. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, nós temos esse entendimento também. Olha só o que diz em Mateus 16, versículo 18. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. 1 Coríntios 3, versículo 1 diz, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui nós temos um entendimento, né, que o fundamento da igreja é Jesus. Jesus é o firme fundamento. Então toda a igreja é construída na pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele cumpriu toda a antiga aliança e inaugurou a nova aliança. Isso ocorreu na cruz, né, quando ele pagou o preço da nossa redenção. Então, quando ele traz esse entendimento aqui em Mateus 16, versículo 13 ao 20, né, dizendo para Pedro, olha, tu és Pedro, sobre esta pedra, apontando para ele, porque anteriormente Pedro havia feito uma confissão ali, né, quando Jesus perguntou aos discípulos, quem que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas. E Jesus disse, mas vocês dizem, o que vocês acham? Quem eu sou? Aí Pedro disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava fazendo uma afirmação mediante aquilo que Pedro tinha dito. Jesus é o fundamento e não Pedro, não uma pessoa. Então, a partir do momento que a igreja está fundamentada em Cristo, toda a construção dessa igreja está em Cristo. E ele é o fundamento. Então, Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, né? Depois de um período ali que ele passou ali com seus discípulos. Em Atos capítulo 1, ele traz um comissionamento, ele fala com os discípulos, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Então, Jesus ele cumpriu todos os rudimentos do Antigo Testamento ao morrer na cruz. E agora, a partir de agora, quem cresce nele, no seu nome, faria parte do povo de Deus. Seja gentil, seja judeu, né? E a igreja ela começa a tomar esse corpo, né? A partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos são batizados ali com o Espírito Santo. Pedro, numa pregação só, ele ganha milhares de pessoas, 3.000 almas, né? Depois de uma outra pregação ele ganha 5.000. Então a igreja começa a tomar corpo a partir da descida do Espírito Santo. E aí em Atos capítulo 2, versículo 42 diz, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor e muitos sinais e prodígios eram realizados pelos apóstolos. Então a gente percebe que inicialmente eles se reuniam de casa em casa, muitos se reuniam também no templo, muitos judeus se converteram, inclusive um judeu chamado Paulo, um judeu zeloso da lei, né, estudou na melhor faculdade da época, estudou aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, ele também se converte, e a pregação do evangelho ela começa a se expandir, a igreja começa a crescer, porque quando Jesus disse que os discípulos seriam testemunhas não só em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, isso significa que o evangelho não ficaria restrito apenas aos judeus, mas chegaria aos 4 cantos da terra, a igreja se expandiria. E a igreja só começou a se expandir quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, né? E todos que estavam ali reunidos em Atos capítulo 2. Nós temos a primeira pregação de fato aos judeus em Israel, e Paulo ele foi o apóstolo aos gentios. Ele plantou diversas igrejas, né? Inclusive a gente tem, algumas características nesse período. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui inicialmente a igreja do primeiro século, quando a igreja começou a se desenvolver após a ascensão de Cristo, após a descida do Espírito Santo. Então, nós temos a pregação do Evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria, todo o Império Romano. Nós tivemos também a composição das cartas do Novo Testamento, elas foram compostas no primeiro século, né? Então nós temos ali os apóstolos e alguns ajudantes dos apóstolos, como por exemplo João Marcos, né, que também escreveu. A gente tem, após a descida do Espírito Santo, os discípulos passaram a testemunhar a Cristo de fato,
foi um período muito importante porque igrejas foram plantadas, vidas alcançadas, apesar de tantas perseguições, primeiro por parte dos judeus e no final do século I por parte dos romanos. E Paulo foi esse grande, vamos dizer assim, sistematizador das doutrinas, né, da visão cristã por meio das cartas que ele escreveu, as 13 cartas. Então ele escreveu as cartas ali, além de mostrar, né, toda a suficiência de Cristo e toda a amplitude do Evangelho e seu cumprimento com relação ao Antigo Testamento. Então, a própria composição do Novo Testamento também, né, e as cartas enviadas às igrejas plantadas, deu uma solidificada na igreja, e a igreja ela foi assim se expandindo de uma forma muito bonita, né? E Paulo, além dele ter plantado diversas igrejas fora de Israel, porque o ministério dele foi fora de Israel mesmo, foi aos gentios, ele também cumpriu o ID de Mateus 28, 18 ao 19 de uma forma muito bonita, levando o evangelho a diversas nações, diversos lugares, através de várias viagens. Combateu falsos ensinos que estavam contaminando a igreja nesse período. Então, no período aí do ano, vamos dizer assim, por volta do ano 40, mais ou menos, depois de Cristo, até o ano 99 e 100, a igreja estava de fato crescendo de uma forma muito linda, dentro da doutrina dos apóstolos, que estavam fundamentando a igreja no alicerce que é Jesus, e a igreja começou a tomar corpo, apesar das perseguições e mortes, né? O próprio Paulo foi morto, todos os discípulos, com exceção de Jesus, todos os apóstolos, né, foram mortos de forma assim tão cruel, com exceção do apóstolo João, né, teve morte natural, segundo até os escritos dos pais da igreja, mas a igreja estava crescendo de uma forma muito clara, de uma forma muito sólida, alicerçada em Jesus com base na doutrina dos apóstolos. Amém? Então, aí, o primeiro século finalizou com uma grande perseguição aos cristãos, mas também tivemos uma grande expansão na igreja. Então, o primeiro século foi tudo ok, né? Bom, o segundo século e os primeiros 500 anos da igreja foi um período muito importante, porque foi um período aí, foi uma ponte entre os apóstolos que deram, né, que fundamentaram os pilares da igreja em Jesus, e alguns teólogos que são conhecidos como os pais da igreja, que deram sequência ao desenvolvimento da igreja. Então, com a morte dos apóstolos, né, várias correntes de interpretação começaram a surgir nesse período, e as influências filosóficas, como por exemplo o gnosticismo, como por exemplo o ascentismo, dentre outras, negavam a trindade, negavam a divindade de Cristo, a sua encarnação e a sua supremacia. Então os pais da igreja foram importantes, né? Esses teólogos que ficaram conhecidos como os pais da igreja foram importantes para o desenvolvimento e a solidificação das doutrinas bíblicas. Bom, nesse período, né, esse período aí do século II até mais ou menos ali, século V, VI, ficou conhecido como o período da patrística. E nesse período nós tivemos uma grande organização, vamos dizer assim, né, da parte litúrgica e também da parte teológica da igreja. Né, um período muito importante, e também foi um período de bastante contribuição para a solidificação da fé cristã. Além dessa apologética, essa defesa da fé combatendo várias heresias que foram surgindo, né, nós tivemos a formação do cânon bíblico e a composição, vamos dizer assim, né, a fundamentação dos textos sagrados em uma coleção de livros. Então, nesse período, nós tivemos a formação do cânon bíblico que nós temos hoje na Bíblia, né, os 66 livros que nós temos hoje. Nós tivemos também um entendimento das Escrituras não só de uma forma filosófica, vamos dizer assim, mas de uma forma espiritual. Isso também ajudou muito na formação de igrejas solidificadas na palavra. Tivemos apologética em defesa da fé cristã contra as heresias que estavam surgindo nesse período. Surgimento também de credos para fundamentar a visão da igreja com relação às principais doutrinas bíblicas. E também a realização de concílios, que eram reuniões para organizar a igreja. Então, esse período foi muito importante porque a igreja ela começou a tomar um corpo de fato, uma igreja centrada na doutrina que os apóstolos haviam fundamentado ali no século I através dos escritos, das cartas, e no alicerce que é Jesus, que foi fundamentado antes mesmo da sua morte na cruz. Bom,
Porém, nesse período a gente teve um fato muito importante. No ano 380 depois de Cristo, o cristianismo se tornou uma religião oficial do Império Romano, né, que era um império que dominava todo mundo conhecido ali da época. Isso trouxe uma certa paz, porque os romanos dominavam, como eu disse, todo o mundo ali onde o cristianismo estava influenciando. Então, acabou que ser cristão a partir de aí não era mais proibido, não era um perigo para o Estado romano. Na verdade, o Estado romano começou a impor às pessoas a se tornar cristãs. A partir desse período, ano 380, daí para frente, a igreja começou a entrar num declínio espiritual e moral, porque a igreja se ligou ao Estado, né? Então, várias coisas começaram a acontecer. Até esse período, né, até essa, vamos dizer assim, essa passagem aí, né, onde a igreja se tornou religião oficial do Império Romano, a igreja estava seguindo bem, estava indo bem no fundamento baseado na doutrina dos apóstolos, na pessoa de Cristo. Só que muitas coisas do paganismo oriundas, né, da religião que outrora os romanos seguiam, começou a entrar na igreja. Então a igreja, como a igreja se ligou de uma forma muito clara diretamente ao Estado, vamos dizer assim, eles nomearam uma pessoa, né, que ficou conhecida como Papa, né, que era o líder supremo da igreja, tá? E esse Papa, ele era infalível, né, como se fosse um manda-chuva ali. E o interessante é que a palavra desse Papa, ela estava muitas das vezes acima das Escrituras. Isso foi um problema, isso trouxe contaminação à igreja, que começou, de fato, a entrar em um declínio moral e espiritual. Bom, a partir desse período a gente caminhou um tempo, né, de uma forma até boa, mas do ano 600 até o ano 1100 nós tivemos a Idade Média. E esse período, de fato, trouxe um declínio muito grande à igreja. E alguns pontos são preponderantes para isso, né? Eles começaram a colocar a tradição acima das escrituras. Então, aquilo que os papas colocavam como regra, aquilo que eles ouviram de outras pessoas, não estava na Bíblia, mas outras pessoas, teólogos, pessoas ligadas à igreja começaram a criar, eles colocavam como uma doutrina. Mas essa doutrina não era respaldada na Bíblia. Era respaldada na tradição, que era passada oralmente, muitas das vezes, ou por escritos de outras pessoas. Nós tivemos, com isso, fundamentação de doutrinas totalmente errôneas e sem base bíblica. Tá? E o interessante é que nesse período também cada papa fundamentava ideias eticamente, moralmente, espiritualmente e teologicamente erradas, né? E o alicerce da igreja não era mais Jesus. A salvação não era mais por ele, as liturgias se tornavam cada vez mais vazias e a igreja se distanciava cada vez mais da verdadeira essência do Evangelho. Então foi um período muito triste, vamos dizer assim, porque a gente teve várias doutrinas estranhas surgindo, né? Como, por exemplo, a questão da veneração a imagens, purgatório, penitência, a questão dos sacramentos, passar para aquela quantidade enorme de sacramentos, né? 7 sacramentos. A gente tem também a questão da veneração a Maria, por exemplo, né? Então várias coisas foram surgindo nesse período e entrando como doutrina elementar da igreja, distanciando completamente daquilo que os apóstolos fundamentaram em Jesus, aquilo que os pais da igreja solidificaram, reafirmando por meio de credos, concílios. E aí a partir desse período a igreja foi se desviando completamente daquilo que nós consideramos como sã doutrina. Amém? Bom, a partir do ano 1100, nós tivemos um período importante, foi o período da escolástica. Alguns pensadores cristãos, né, dessa época começaram a organizar algumas ideias que mais tarde foram defendidas pelos reformadores. Por quê? Porque esses pensadores cristãos, eles começaram a pesquisar muito escritos dos pais da igreja. Lembra que os pais da igreja, eles reafirmaram a doutrina dos apóstolos e com o tempo, né, com o passar do tempo, isso foi sido deixado de lado, mas os escolásticos, eles começaram a buscar escritos dos pais da igreja. Claro que eles ainda não chegaram no ponto que a gente quer, né, que a gente queria.
mas eles buscaram trabalhar ensinos oriundos do período patrístico, que foi o período dos pais da igreja. Isso foi muito importante. E essas ideias mais tarde se tornariam ideias preponderantes na Reforma Protestante. Dentre as características do período da escolástica, a gente sabe que a escolástica ela trouxe esse avivamento, vamos dizer assim, um pré-avivamento. Porque aí, a partir do ano 1400, de 1400 a 1500, nós entramos no período da pré-reforma. Então a escolástica avivou o coração de muitos que estavam dentro da igreja nesse período, né? Tivemos alguns movimentos que a gente conhece como movimentos pré-reformas, né? Muita gente morreu, muita gente foi perseguida nesse período, né? Mas muitos ali começaram a perceber os desvios da igreja, né? Práticas como venda de indulgências, como imagens de santos, a posição de Maria, purgatório, intercessão aos mortos, a quantidade de sacramentos e liturgias totalmente fora daquilo que está fundamentado em Jesus através da doutrina dos apóstolos. Então muita gente começou a indagar as práticas da igreja. Isso comparando tanto aos escritos dos pais da igreja como na própria Bíblia, né? Então o período da escolástica trouxe para o período pré-reforma, né, esta sede de mudança, né? Bom, antes da gente entrar de fato ao contexto da Reforma Protestante, nós vamos entrar agora, né, nesse contexto. Então nós chegamos agora aí no período mais ou menos de Martinho Lutero, né? E após o período pré-reforma, já entrando aí no período onde aconteceu a reforma, a gente estava vivendo um contexto muito interessante, né? Muitas crises sociais ali na Europa, né? No próprio Império ali de Roma ali, né? Onde, né, a igreja, onde tinha a sede da igreja, né, em Roma. Então houve muitas indagações com relação a um ambiente de descontentamento por parte de pessoas que viviam ali, né? Crises culturais, econômicas e principalmente religiosa, né? Então, todo esse contexto estava trazendo uma sede de mudança às pessoas. As pessoas estavam muito propensas a mudanças, né? E foi de fato nesse período, né, que nós temos aí o início da Reforma Protestante. Alguns eventos que aconteceram, como por exemplo com alguns pré-reformadores, né, John Wycliffe, a gente teve, por exemplo, John Huss, a gente teve Jerônimo Savonarola, que, né, eles trouxeram algumas ideias que fundamentaram de fato aí uma reforma que aconteceria. Então a gente teve nesse período um despertamento muito forte na leitura bíblica, na obra de grandes teólogos, e esse despertar espiritual atingiu um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, alemão, ele muito devoto, né? Vivia indagações em si mesmo com relação à sua salvação, com relação à sua vida cristã. Ele foi para viver aí, né, estudando e conhecendo obras, por exemplo, de Agostinho. E ele vivia uma situação assim muito de indagação, vamos dizer assim. Se ele estava de fato no caminho certo, se de fato ele era salvo. Fez uma viagem até Roma, né? Viu a situação da igreja, a igreja estava vivendo assim de uma forma totalmente fora daquilo que ele tinha conhecido através dos escritos e da escritura. E tudo isso começou quando ele leu uma passagem em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela sua fé. Então, Martinho Lutero, ele foi assim, vamos dizer, tocado por essa passagem, e a partir daí ele foi buscando dentro da própria escritura da palavra de Deus diretrizes, trabalhando e tentando aí uma reforma na igreja, né, que acabou desencadeando aí a reforma protestante. Então, a partir de leitura da Bíblia, da palavra de Deus, né, Martinho Lutero ele
após receber esse despertamento, eles vislumbrou um Deus totalmente acessível, misericordioso, Pai, sustentador. Ele viu que se não fosse pela graça, não haveria possibilidade de salvação ao ser humano. Então, começando por Lutero, né, que trouxe isso na Alemanha, começando também por outros, vamos dizer assim, posteriormente, né, que também deram continuidade. Aí nós temos o surgimento da igreja, né, protestante, hoje a igreja evangélica, que se fundamentou em Jesus, com base nos ensinos dos apóstolos, com base naquilo que está na Bíblia. E nós tivemos aí a Reforma Protestante, né, que ficou conhecida, e hoje nós vivemos toda essa consequência e essa herança da Reforma. Somos uma igreja, né, os evangélicos, uma igreja que se voltou às Escrituras, né, deixou de lado tradições, coisas aí que foram criadas que de fato não estão alicerçadas em Jesus com base nos pilares da fé, na doutrina dos apóstolos. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos adentrar a esses pilares da Reforma Protestante. São 5 pilares que eu quero trabalhar com vocês. Todos esses pilares estão baseados na pessoa de Cristo e na sua obra salvífica na cruz, que é totalmente suficiente para a nossa salvação. Que Deus abençoe vocês e até logo mais. A próxima aula, continuidade desta aula maravilhosa sobre a Reforma Protestante e os pilares da Reforma.